E aí, pessoal? Eu sou o Levi de Souza. Esse aqui é o meu canal Vida Teológica. Ele pode ser um pouco seu também, principalmente se você se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo. Não custa nada e vai me ajudar bastante. Mas indo para o vídeo. Como nós já estávamos abordando, não de forma exaustiva, porque não é o propósito desse curso, mas de forma ampla, de forma abrangente, mas não superficial, nós estamos vendo sobre a teologia, suas divisões, suas funções, seus pensadores, sua história. E nesse vídeo nós abordaremos a filosofia teológica na Idade Média. Nós passaremos pelos primeiros períodos da relação da teologia com a filosofia, o da fé com a razão. Nós veremos essas relações no helenismo, na patrística e na escolástica. E nos próximos vídeos nós veremos também na era da Reforma Protestante e também na teologia contemporânea. Mas então, partindo para o primeiro tópico do nosso vídeo, o helenismo sendo o berço da filosofia teológica. O helenismo, na verdade, ele foi o que tornou possível tanto o surgimento da patrística quanto o surgimento da escolástica, devido à construção teológica e filosófica ocorrida no período anterior ao cristianismo, período que durou do século IV a.C. ao século II a.C. O helenismo é entendido como a difusão da cultura grega, que ocorreu por quase todo o mundo ocidental e inclusive por parte do mundo oriental, ocorrendo após a expansão do Império Romano. Perdão, após a expansão do Império Grego. O Império Romano vai chegar depois, quando o mesmo foi dominado pelos gregos macedônicos, primeiramente na figura do rei Filipe II, mas principalmente pelo conhecido conquistador militar Alexandre o Grande. Alexandre o Grande levou a cultura, a religião, a filosofia e a política grega para todas as terras que conquistou, como a Europa, a Ásia, inclusive a Ásia Menor, a África, a Índia, o Egito, a Mesopotâmia e a Babilônia. O helenismo continuou, e após a queda de Alexandre o Grande, o imperador macedônico, o Império Macedônico, que era de Alexandre o Grande, foi dividido entre seus 4 generais: Cassandro, Ptolomeu, Antígono e Seleuco. Com o império enfraquecido por conta de sua divisão, ele foi conquistado no século II, agora sim, pelo Império Romano. Os romanos idolatravam os gregos. Eles tinham uma admiração absurda pelos gregos, em todos os sentidos citados acima: na cultura, na religião, na filosofia, na política. Os romanos tinham os mesmos deuses dos gregos, mudando no máximo os nomes. Eles aprenderam a língua e a literatura grega e até fizeram sua própria versão da Odisseia de Homero, criando a Eneida, escrita por Virgílio. No início da era cristã, época em que Jesus Cristo nasceu, o Oriente Médio já era dominado por Roma. Nessa época, a cultura e o pensamento helênico já estava enraizado nas elites culturais da região do Oriente Médio, principalmente na aristocracia romana. O apóstolo Paulo, nascido na mesma época que Jesus, era um aristocrata romano originalmente e depois convertido ao cristianismo. O apóstolo Paulo, nesse sentido, representa perfeitamente a cultura grega e a sua disseminação, o helenismo, na época do Império Romano. De longe, o maior marco da filosofia teológica medieval, passando pelo helenismo, a patrística e a escolástica, é o nascimento de Jesus Cristo. E os outros momentos importantes foram, por exemplo, a queda do Império Romano Ocidental no ano de 476 d.C. e a queda do Império Romano Oriental em 1453 d.C. E tendo essa época, com todos esses acontecimentos,
mas ainda assim destacando que o maior desses acontecimentos, o que mais impactou o mundo, o que mais impactou a história, não foram as conquistas de Alexandre o Grande ou qualquer outra coisa que ele tenha feito. Não foi nada nesse sentido, mas foi o nascimento do Deus encarnado, Jesus Cristo. E esse é o próximo ponto que nós veremos. O nascimento de Jesus Cristo, além de ser o fato mais importante da fé e da teologia cristã, é também o fato mais importante de toda a história, tendo um impacto infinitamente maior do que toda conquista de Alexandre o Grande ou toda a influência do helenismo. Trata-se, o nascimento de Jesus Cristo, da maravilhosa crença de que o Deus do universo habitou entre nós, nasceu como homem, viveu de uma forma perfeita, testemunhou da verdade, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus, na presença do Pai, e termina sobre toda a criação como o Rei do universo. E essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho, foi o que impulsionou toda a patrística, tornando a vida, a morte e a ressurreição de Jesus como uma nova forma de ver e de viver o mundo, como a própria Bíblia fala em 1 Coríntios 1:23. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O cristianismo mudou o paradigma de que os deuses eram portadores de conquistas grandiosas e heróicas, através do combate violento e da guerra. Mas o cristianismo surgiu com uma nova ideia de conquista e de heroísmo, o sacrifício da própria vida em prol de outros. Nós temos um Deus que é todo-poderoso, que se fez homem e que se sacrificou, não tendo culpa alguma, fazendo justiça por nossos pecados. Esse Deus não distingue as pessoas pela cor da pele, pela origem nobre ou pobre, ou por ser homem ou mulher, como diz Gálatas 2, versículo 6. Todos são criados à imagem de Deus, segundo Gênesis 1:26, e podem se tornar filhos de Deus quando crerem na salvação que Jesus Cristo garantiu, segundo João 1, versículo 12, João 3, do 7 ao 10 e Efésios 1, versículo 13. O cristianismo passou a ser cada vez mais diferente do judaísmo, porque no cristianismo todos os povos, de toda língua, de todo povo, de toda raça e de toda nação, eram escolhidos como povo de Deus. Foi divinamente também providencial e fundamental a missão evangelizadora que o apóstolo Paulo cumpriu com os gentios. Ele realizou um papel crucial para que o cristianismo primitivo não se tornasse apenas uma seita judaica ou uma religião gnóstica, pregando e fundando igrejas por toda a Ásia Menor e por toda a Grécia. E então, com o passar dos anos, a filosofia patrística surge da filosofia grega em união com a verdade da doutrina cristã. Os padres cristãos, conhecidos como defensores e propagadores da doutrina dessa nova religião, o cristianismo, estavam longe de ter uma concordância uníssona. Eles estavam longe de concordar todos entre si em todos os pontos. Na verdade, existiam várias interpretações sobre a relação do cristianismo com o helenismo e o judaísmo, especialmente nos primeiros anos desse período. Falando agora sobre alguns pensadores do período da patrística. Nós temos Orígenes e Tertuliano. No caso de Orígenes, ele foi um teólogo e um filósofo nascido na Alexandria no século II
depois de Cristo, tendo sido criado e formado na tradição cristã e tendo uma grande estatura intelectual. Teve influências gregas, romanas e judaicas no seu pensamento teológico e filosófico. Também foi aluno de Antônio Sacas, o fundador do neoplatonismo. A partir dessa formação e cosmovisão de mundo, Orígenes formulou a sua proposição do cristianismo a partir da ótica neoplatônica. É um exemplo perfeito do início da patrística e dessa tentativa e dessa realização de síntese entre o pensamento cristão e o pensamento platônico na sua interpretação neoplatônica. Visto que a tradição platônica ela é advinda de Platão, mas a tradição neoplatônica ela não é advinda diretamente de Platão, mas de uma interpretação helenística dos escritos de Platão. Essa é a diferença. Platão é anterior ao helenismo. Platão pensava mais com sua perspectiva grega de fato. Mas, nos séculos seguintes, com o helenismo, com a difusão da cultura grega e com a mistura dos pensamentos e com a aquisição de novas ênfases no pensamento da filosofia, não se pode dizer que o que existia sobre o pensamento de Platão era o platonismo em si, porque ele já tinha passado por sínteses e por interpretações. Então, por isso, se chama de neoplatonismo. E a partir dessa perspectiva, ele formulou a sua proposição sobre o cristianismo. Inclusive, grande parte da gigantesca obra que Orígenes escreveu foram interpretações alegóricas da Bíblia. Orígenes também é considerado como o autor da primeira teologia sistemática da história, que desenvolveu uma sumarização de conceitos cristãos. Ele desenvolveu uma espécie de teologia sistemática, mas uma teologia sistemática primitiva, como nós conhecemos hoje, porque esse modelo de escrito foi sendo desenvolvido depois. Mas é sim possível dizer que ele foi o primeiro autor de uma sumarização da teologia cristã. Já Tertuliano foi outro teólogo e filósofo extremamente importante para a fase da patrística. Ele nasceu em Cartago no ano de 160 d.C. Nasceu numa família romana pagã, ele teve uma profunda formação intelectual na sua juventude e era um grande conhecedor do estoicismo. Ele se converteu ao cristianismo não numa idade jovem, mas se converteu já na meia-idade. Ele teve uma vasta produção, assim como Orígenes, mesmo antes de sua conversão, inclusive. Mesmo antes de se converter, ele já tinha vários escritos, mas muitos dos seus escritos se perderam. Porém, nós temos um dos seus escritos mais importantes, os escritos apologéticos contra os judeus, pagãos e cristãos gnósticos. Tertuliano foi um dos mais importantes teólogos da patrística. Junto com Orígenes e Agostinho, eles contribuíram grandemente com as doutrinas, ele especialmente. Ele contribuiu grandemente com a doutrina da Trindade, do batismo e da vida cristã em comunidade. Mas junto com Orígenes e Agostinho, eles foram os teólogos mais importantes dessa era do pensamento. E agora nós veremos sobre a vida, a obra e o legado daquele que é considerado o maior teólogo da patrística e um dos maiores teólogos de todos os tempos, se não o maior teólogo de todos os tempos, além de ser também um dos filósofos mais importantes de todos os tempos. Santo Agostinho, o gigante da patrística. Ele nasceu em 13 de novembro de 354, em Tagaste, na província romana da Numídia, na atual Argélia. Ou seja, ele nasceu na África.
Seu pai, Patrício, era um pagão, enquanto sua mãe, Mônica, era uma cristã devota. Agostinho estudou retórica em Cartago e mais tarde em Roma e Milão, onde se tornou professor de retórica. Em 386, por volta dos seus 33 anos, Agostinho converteu-se ao cristianismo, influenciado pela pregação de Santo Ambrósio e pelas orações de sua mãe, Santa Mônica. Em 391, ele foi ordenado sacerdote e em 396 se tornou bispo da cidade de Hipona. Falando sobre a obra de Santo Agostinho, ela foi a maior e a mais influente obra da patrística. Ele escreveu mais de 100 obras, incluindo tratados teológicos, sermões, cartas e autobiografias. Suas obras mais famosas incluem Confissões, que é uma autobiografia espiritual, e A Cidade de Deus, que é um tratado teológico e filosófico sobre a natureza da Igreja e do Estado. Outras obras notáveis incluem a obra sobre a doutrina cristã, sobre a Trindade e sobre o livre-arbítrio. As contribuições de Santo Agostinho para a teologia, a filosofia e a Igreja são gigantescas. Ele é considerado um dos pais da Igreja e um dos mais importantes teólogos e filósofos da história, tendo sido criador ou pioneiro de várias ideias e de vários conceitos, contribuindo gigantescamente em áreas como o desenvolvimento da doutrina da Trindade, o desenvolvimento da teologia da graça, a influência na reforma protestante que ele gerou também, o desenvolvimento da filosofia cristã e a integração da fé e da razão. Ele criou também o conceito dos dois livros de Deus, que apresenta que Deus se revelou para a humanidade através de duas obras, através de dois livros: o livro da natureza e o livro das Escrituras. Então, através dessa comparação, dessa metáfora, ele afirma o seguinte: Deus se revelou claramente aos seres humanos em uma de suas obras em língua escrita, em linguagem escrita, gramatical. Em outra, ele se apresentou através da criação do universo, através de tudo que existe. Como foi o mesmo Deus que criou esses dois livros, eles não podem estar em discordância. Então, se o livro da Escritura, das Escrituras, contradizem o livro da natureza, isso significa não que Deus se contrariou em um livro e em outro, mas que a interpretação ou do livro da natureza ou do livro das Escrituras está errada. Então, Santo Agostinho cria nessa unidade e nessa concordância. E se parece ter alguma discordância, alguma contrariedade, não é culpa das escrituras. Não são as escrituras que estão erradas ou o mundo que está errado, mas a nossa interpretação do mundo ou a nossa interpretação das escrituras que está errada. Santo Agostinho também foi o criador do método usado até hoje de interpretação da Bíblia, que é o método hermenêutico histórico-gramatical, que admite que as fontes de aquisição do conhecimento do texto bíblico partem do próprio texto em sua gramática, o que o texto está dizendo, principalmente no seu idioma original. Grego, no caso do Novo Testamento, ou hebraico e aramaico, no caso do Antigo Testamento. Então, primeiro aspecto da interpretação, o que o texto diz. E o segundo aspecto que deve ser aplicado, que é o aspecto do contexto. Então, aí estão os dois nomes. O método histórico, por quê? Vai analisar o contexto histórico, religioso, literário, e o segundo nome, gramatical,
vai interpretar isso nesse texto a partir do contexto histórico, religioso e literário. Então, apesar dele não ter cumprido perfeitamente esse método de interpretação durante a obra dele, já que em alguns momentos ele tem interpretações completamente alegóricas de textos bíblicos e de doutrinas, de textos bíblicos, na verdade. Então, ele não cumpriu perfeitamente essa própria criação, essa própria contribuição dele. Mas em grande parte da obra dele, ele é consistente com isso. Ele é consistente com o fato de que a Bíblia deve ser interpretada através do seu texto e do seu contexto, não através de outra forma alegórica, livre para a própria interpretação de cada um, de fazer uma alegoria e de tentar encontrar um sentido alegorizando o texto bíblico com a realidade. Então, ele rompeu com essa tradição alegórica, historicamente, mas ainda assim sobrou em alguns momentos essa interpretação alegórica por parte dele, o que de forma alguma diminui o impacto e a grandiosidade que Santo Agostinho teve. De forma alguma. Santo Agostinho é um teólogo e é um dos maiores teólogos de todos os tempos, e ele merece ser estudado, ele merece ser lido, e ele tem contribuições para a teologia e para o pensamento do mundo até hoje. Mas partindo agora para o próximo ponto, nós veremos as divisões da escolástica. Então, Tomás de Aquino, não mais agora Santo Agostinho. Santo Agostinho é a grande figura da patrística, dos 4 primeiros séculos da Igreja. E ele continuou sendo pelos próximos séculos. Ele continua sendo a grande figura da teologia cristã até a chegada de Tomás de Aquino. Então, nós vemos agora esse personagem da história. Tomás de Aquino é a figura central da escolástica, que pode ser dividida em pré-tomista, tomista e pós-tomista. Então, nós estudaremos as duas primeiras, mas não estudaremos a pós-tomista, já que ela não exerce uma grande contribuição para o entendimento da razão filosófica da teologia, que é o nosso foco nesse vídeo. Então, a primeira divisão, a pré-escolástica. A base filosófica da patrística foi a filosofia de Platão, mas os europeus quase nada conheciam sobre Aristóteles. Mas no mundo árabe, Aristóteles era conhecido, lido e estudado. Toda a obra do filósofo foi preservada pelos árabes, com seus maiores difusores sendo os filósofos Avicena e Arrevós. Com as invasões árabes e o domínio da Península Ibérica, a atual Espanha e Portugal, os árabes começaram a propagar sua cultura, inclusive a filosofia de Aristóteles. O conhecimento filosófico de Aristóteles, plantado pelos árabes, gerou uma transformação intelectual, que ajudou no nascimento da escolástica com a grande influência de filósofos como Moisés, Maimônides e Alberto Magno. Pré-escolástica, como nós dizemos, a redescoberta de Aristóteles. Por quê? Os europeus não tiveram acesso às obras de Aristóteles. Então eles ficaram com Platão, e foi o grande filósofo dessa época, e ocorreu, como nós já falamos, a síntese desses pensamentos. Mas os árabes, eles tinham guardado os escritos de Aristóteles. E eles, inclusive, o próprio Santo Tomás de Aquino, ele pede a um amigo seu para traduzir os escritos de Aristóteles para o idioma grego, já que ele estava no árabe. E foi traduzido. E então a influência do pensamento de Aristóteles foi base do pensamento escolástico. E nós vemos na primeira fase da escolástica um grande pensador,
Anselmo da Cantuária. Anselmo da Cantuária foi um teólogo, um filósofo e um monge beneditino italiano que desempenhou um papel fundamental na formação da teologia medieval. Ele é considerado o fundador da escolástica, um movimento intelectual que nós estamos estudando que buscava reconciliar a fé cristã com a razão e a filosofia. Anselmo nasceu em 1033, na cidade de Aosta, no norte da Itália. Ele entrou para a ordem beneditina em 1060 e se tornou monge no mosteiro de Bec, na Normandia. Em 1093, Anselmo foi nomeado arcebispo de Cantuária, na Inglaterra, onde passou o resto de sua vida. Anselmo escreveu várias obras importantes, incluindo Monologion, Proslogion e Cur Deus Homo. Em Proslogion, ele apresentou seu famoso argumento ontológico para a existência de Deus, que afirma que Deus é o ser mais perfeito possível e, portanto, deve existir. Anselmo fez contribuições significativas para a teologia e a filosofia medieval. Ele foi um dos primeiros teólogos a tentar reconciliar a fé cristã com a razão e a filosofia. Ele também desenvolveu a ideia de que a teologia deve ser baseada na razão e na lógica, e não apenas na autoridade da tradição. Além disso, Anselmo foi também um defensor da ideia de que a Igreja deve ser independente do Estado e de que o Papa deve ter autoridade suprema sobre a Igreja. Ele também foi um defensor da reforma eclesiástica e da luta contra a simonia e o nicolaísmo. O legado de Anselmo é imenso. Ele é considerado um dos mais importantes teólogos da Idade Média e seu trabalho influenciou gerações de teólogos e filósofos. Ele também foi um dos principais responsáveis pela formação da escolástica, que dominou a teologia e a filosofia medieval por séculos. Posterior a Anselmo da Cantuária, ou Santo Anselmo da Cantuária, Duns Scoto foi um pensador cristão que afirmava que a realidade é racional e unitária, e por esse motivo a teologia e a filosofia, ou Deus e o mundo, não eram realidades separadas. Duns Scoto cria que existia uma relação de unidade entre a fé e a razão, já que para ele a verdadeira filosofia é a verdadeira religião, e a verdadeira religião é a verdadeira filosofia, tendo ambas a mesma origem, a sabedoria divina nas Sagradas Escrituras, afirmando que a fé precisa de uma fundamentação racional, e caso contrário, terá suas certezas abaladas. E com o último pensador abordado nesse vídeo, e o grande pensador da escolástica, nós temos Santo Tomás de Aquino. Ele foi nascido no ano de 1225 e faleceu em 1274. Foi um teólogo, filósofo e frade dominicano italiano, que é considerado um dos mais importantes teólogos da Idade Média e de todos os tempos. Sua vida, obra e legado tiveram um impacto profundo na teologia, na filosofia e na cultura ocidental. Tomás de Aquino nasceu em 1225, em Roca Seca, na região da Campania, na Itália. Seu pai, Landolfo, era um nobre e sua mãe, Teodora, era uma mulher de família nobre. Tomás foi educado em Nápoles e mais tarde em Paris, onde adquiriu o seu doutorado e estudou teologia e filosofia. Em 1244, Tomás de Aquino ingressou na ordem dominicana e se tornou um frade. Ele continuou seus estudos em Paris e mais tarde em Colônia, onde foi discípulo de Alberto Magno. A obra de Tomás de Aquino é vasta e inclui mais de 60 tratados, comentários e sermões. Suas principais obras incluem, primeiro, a Suma Teológica, considerada sua obra-prima, e um tratado da teologia, que aborda questões como a existência de Deus, a natureza da alma
e a moralidade. Summa contra os gentis. Um tratado de filosofia que apresenta argumentos para a existência de Deus e a natureza da realidade. E, por fim, o comentário sobre a metafísica de Aristóteles. Um comentário sobre a obra de Aristóteles que influenciou a filosofia medieval grandemente. Então, o legado de Tomás de Aquino é imenso. Ele é considerado um dos principais pensadores da Idade Média. Na verdade, por muitos, ele é considerado o maior pensador da Idade Média, e a sua obra influenciou a filosofia, a teologia e a cultura ocidental por séculos. Suas contribuições incluem a síntese entre a fé e a razão, já que Tomás de Aquino buscou reconciliar a fé cristã com a razão e a filosofia, demonstrando que a fé e a razão não são incompatíveis. Segunda contribuição, ele contribuiu muito com o desenvolvimento da teologia escolástica. Tomás de Aquino foi um dos principais representantes da teologia escolástica, que buscou aplicar a lógica e a razão à teologia. E terceiro, a influência na filosofia moderna. A obra de Tomás de Aquino influenciou grandes pensadores da história, como René Descartes, John Locke e Immanuel Kant. Diferente de Santo Agostinho, que apesar de ter sido católico, mas eu não vou dizer católico apostólico romano, já que a construção da Igreja Católica Apostólica Romana não é tão antiga assim. Ela encontra uma forma mais estabelecida no século VI, no século VII depois de Cristo, com o Papa João Leão, que estabeleceu várias das tradições e dos dogmas católicos até os dias de hoje. Então, diferente de Santo Agostinho, que, como eu disse, apesar de não ser um evangélico, porque esse termo não existia na época, e eu creio que ele teria discordâncias com a teologia evangélica, assim como teria discordâncias com a atual teologia católica apostólica romana também, mas Santo Agostinho, ele é reverenciado, ele é lido e ele influenciou basicamente todas as áreas, todas as vertentes da teologia, já que, por exemplo, no lado protestante, com Martinho Lutero, que foi o primeiro grande nome da Reforma e aquele que escreveu as 95 Teses e que começou esse rompimento com a Igreja Católica, começou e conseguiu completar o rompimento com a Igreja Católica. O Martinho Lutero, ele era um monge, e ele era um monge agostiniano, ou seja, ele foi ensinado na tradição do pensamento de Santo Agostinho. E João Calvino, que é o maior teólogo da era protestante e também um dos maiores teólogos de todos os tempos, ele não foi um monge, mas ele, um monge agostiniano, e nem foi um monge no geral também, mas ele foi tremendamente influenciado por Santo Agostinho, a ponto de dizer que Santo Agostinho era o príncipe dos teólogos, ele era o maior dos teólogos. Ele influenciou também, é claro, a teologia católica também. Ele influenciou os dois lados do mundo, tanto a teologia ocidental, com a teologia reformada, a teologia evangélica atualmente, que também tem influência e muito respeito por Santo Agostinho, mas também a teologia oriental, coisa que, por exemplo, não acontece com Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ele tem uma influência enorme na teologia católica, visto que ele tem um título único, o título de doutor angelical, em que a Igreja Católica dá esses títulos de santo e de doutor a poucas pessoas da história. Pouquíssimas pessoas da história receberam o nome de santo e menos pessoas ainda receberam o título de doutor pela Igreja Católica. Já Tomás de Aquino, ele recebeu
tanto o título de santo pela Igreja Católica, quanto o título de doutor da Igreja Católica, coisa que Santo Agostinho também conseguiu. Ele é um doutor da Igreja Católica e é também um santo da Igreja Católica. Só que a influência de Tomás de Aquino, ela se revela com que ele não foi apenas um doutor da Igreja Católica, mas ele é considerado pela Igreja Católica como o maior dos doutores da Igreja. Por isso o título de Doutor Angelical, ou Doutor dos Anjos. Esse é um título único na história, que pertence a Tomás de Aquino. E como eu disse, exerceu uma grande influência. Ele é o principal teólogo da Igreja Católica. Mas, talvez pelo mesmo motivo de sua relevância e influência na Igreja Católica, seja também o motivo da sua rejeição em outras teologias. Ele não é falado na teologia reformada ou na teologia protestante, de modo geral, e nem no lado oriental do mundo. Claro, algumas pessoas que são reformadas ou que são protestantes vão gostar e vão pensar a partir da perspectiva de Santo Tomás de Aquino, mas são poucas. A influência dele, os escritos dele, ecoaram muito pouco em outras vertentes da teologia que não fossem a própria teologia católica. Mas tem muito que nós podemos aprender, sejam católicos, evangélicos, reformados, católicos ortodoxos, sobre todos esses homens citados. Eles têm grande influência na história e nós temos a alegria, o orgulho de poder dizer que Deus colocou esses homens para brilharem à luz de Cristo, para brilharem à luz de Deus e para serem respeitados não somente no meio cristão, mas no mundo secular também, por todo o mundo. Eles não são apenas conhecidos pelos cristãos, mas pelas próprias pessoas do mundo. Eles são considerados também grandes teólogos e grandes filósofos. Então, nós devemos agradecer a Deus pela vida desses homens, porque o cristianismo não seria o que é hoje se não fosse pela forma com que Deus utilizou esses homens para moldar o pensamento acerca da doutrina cristã, acerca da prática cristã, acerca da relação da igreja com o mundo, a partir da relação da fé com a razão. Se não fosse por esses homens, o cristianismo não seria o que é hoje. Mas, claro, com a influência e com a ajuda e a soberania de Deus, que exerceu a sua glória na vida desses homens. Esse foi o vídeo sobre a filosofia teológica na Idade Média. Ele ficou do tamanho que eu achei que iria ficar, pela densidade do estudo e pelas coisas que precisavam ser ditas. Fazer um vídeo de 20 minutos seria desonrar a grandiosidade e a profundidade desse tema. Então esse vídeo vai ficar grande. Eu não sei se alguém vai estar assistindo por agora esse vídeo, mas eu agradeço grandemente. Eu espero que esse vídeo possa edificar sua vida. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar nos seus estudos. Se você estiver estudando para a matéria de introdução à teologia na sua faculdade, se você for uma pessoa interessada por teologia, que quer aprender mais, então eu agradeço a vocês que estão aqui nesses últimos minutos e eu sei que isso é de um grande interesse pelo estudo da teologia, seja de forma acadêmica ou de forma autodidata. Isso é muito valorizado por mim e eu agradeço a vocês e nós nos veremos no próximo vídeo falando sobre a Reforma Protestante. E como eu disse, depois também sobre a teologia na contemporaneidade. Então, mais uma vez, me despeço e dessa vez de forma definitiva. Fiquem com Deus.
continuem aprendendo, continuem crescendo na graça e na verdade, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E até a próxima.